Bom, meus amigos da Ferroviária, estamos começando mais um Ferrocast aqui no nosso grande estúdio e temos um convidado especial aqui hoje, meu amigo de infância dos tempos antigos aí, da Estrada de Ferro Campos do Jordão, e ele está lá até hoje, o nosso querido Fabrício de Jesus. Boa noite aí, Piorino, boa noite, tudo bem? E também estou aqui com o nosso querido Cabral, também participando conosco hoje, né, Cabral? Com certeza, boa noite a todos os internautas, associados. Fabrício, prazer conhecê-lo também. Igualmente. E que seja primeiro de muitas vezes. Sim, claro. Tamo aí. Também queria agradecer a presença aí do nosso querido Guilherme, da nossa Dayana também, que está aí no suporte. A gente vai falar muito hoje aqui da nossa querida Estrada de Ferro Campos do Jordão. E a Estradinha de Ferro, ela tem muita ligação com a Ferroviária. A Ferroviária nasceu dos ferroviários, através de um campinho de futebol. Ali no INSS. Ali no INSS, exato. E começou tudo isso aí. E hoje a Ferroviária é uma potência, graças também à nossa querida Estrada de Ferro Campos do Jordão, que é uma história aqui na cidade de Pindamonhangaba, né? O turismo, tudo que acontece na estradinha. Nosso querido Fabrício vai dar uma explanada para nós aqui. Como é que está hoje a nossa Estrada de Ferro Campos do Jordão e o que temos de projetos futuros, né, Fabrício? Exatamente. Mas antes de entrar nessa pauta, você tocou num ponto aí que a gente tem que fazer um pouco do retrocesso, né? Qual é a ligação, né, da Estrada de Ferro Campos do Jordão com a ferroviária, né? É que muitos falam, tem que fazer esse entendimento, né? Os servidores ali jogavam contra os ferroviários da rede federal, aqui no campinho onde era a INSS, né? Isso em 1930, se não falha a memória. E aí começaram a fazer esse racha aí e alugaram o primeiro ponto, depois fizeram uma associação, o antigo Excelso. Foi o primeiro ponto da ferroviária. Foi. Cabral lembra bem, né, Cabral? Você lembra disso, Cabral? Sócio lá. Você foi 74, sócio lá? 74, né? 74. Então, e aí começou a entrar bastante sócios, cresceu, né? Aí vocês vieram para cá. Isso. Né? Então, a ferroviária, então, realmente ela vem, né, do patrimônio, né? Nosso patrimônio da Estrada de Ferro Campos do Jordão. Você né? falou bem lembrado, 1930 foi a inauguração da Ferroviária. Inauguração, exatamente. Vai fazer 94 anos agora. Isso, História. E começou num campinho de futebol. Isso mesmo. Né? E eu vi você colocando aí no seu story um estádio. Pode chegar lá. Não, né? Com certeza. Pode chegar a gente lá. tem os sonhos nossos, sempre se tornam realidade, né, Cabral? Porque iniciou no futebol, né? Com certeza. Iniciou no futebol. Exatamente. Isso é uma grande sacada, entendeu? Não, se Deus quiser. É bem legal isso aí. A Ferroviária hoje é uma potência, como eu falei no começo, e graças aos ferroviários da Estrada de Ferro Campos do Jordão, a gente tem um grande apreço por todos. Eu já fui funcionário da Estradinha lá. Exato, né? Trabalhamos junto. Trabalhamos junto lá, era estagiário, depois a gente efetivou, fui concursado. E muita história para contar aí da Estrada de Ferro Campos do Jordão. Bastante, né? É muito gostoso esse ambiente. É uma coisa que está no meu coração também, Estradinha de Ferro. A gente não cansa de falar da Estradinha de Ferro. E a Estrada de Ferro tem uma história também, né, Fabrício? Conta para nós aí como que ela iniciou. Ela iniciou. Por qual motivo fizeram a Estrada de Ferro Campos do Jordão, né? Lá em 1912, né? Aquele surto lá da pneumonia. E não tinha acessos, né, facilitados em época, né? Criou-se então aí o Emílio Ribas o Dr. Emílio Ribas com o Vitor Godinho tiveram então a iniciativa de iniciar, né, a construção da Estrada de Ferro Campos do Jordão em 1912. Solicitaram verba do governo estadual na época, e federal, se eu não me engano, e iniciaram o pleito, né? Fizeram o traçado, né? Ou seja, a intenção era levar os enfermos da época a se tratar num ar mais gelado, um clima mais auspicioso, né, ali para eles da tuberculose, né? Então nasceu-se essa ideia de levar o pessoal. Então, e aí em 1914 ela foi inaugurada, né? Em novembro de 1914 nasce então, né, a Estrada de Ferro Campos do Jordão. Depois eu tenho aqui para mostrar para vocês uma linha do tempo que ela é bem interessante. Você consegue puxar para nós, ô Guilherme? Só a linha do tempo, que é o slide 3. E ali ela diz uma coisa bem legal para a gente. Ó. Em 1910, então, contrata o médico Emílio Ribas, o governo, né, faz a contratação, né, do
o médico Emílio Ribas e o Vítor Godinho, que era o engenheiro da época, para construírem a estrada de ferro entre Pina e Campos do Jordão. Em 1911, então, define a lei com as características da ferrovia, o traçado como tinha que ser. Né? Em 25 de maio, então, constitui a Sociedade Anônima da Estrada de Ferro Campos do Jordão, início das obras. É bem legal que esse início das obras, o traçado, na época, não tinha maquinário, né? Então era na dinamite e na picareta para abrir a serra, né? E foi bem legal, eu tenho umas fotos, mas eu não consegui trazer, mas depois eu disponibilizo o pessoal abrindo a serra mesmo na picareta. É bem impactante essa foto antiga, né? Em 1914, a 15 de novembro, então a estrada de ferro era inaugurada. Em maio, teve uma greve, né? Em 1915, teve a primeira greve dos trabalhadores da estrada de ferro Campos do Jordão. Né? Então ali já começa a dar um problema na administração do Emílio Ribas, né? Então a lei autoriza a encampação da estrada de ferro Campos do Jordão para o governo, né? E passa a ser chamada Estrada de Ferro Campos do Jordão. Então você pode ver que ela inicia num conceito e ela realmente tem uma autonomia, uma entidade em 1915. Né? Aí em 1917 é implantado o serviço telefônico, o primeiro, né, de tráfego de trens, e depois esse serviço ele é expandido para a população de Campos do Jordão e Pindamonhangaba. Tanto é que lá no Bosque da Princesa a gente tinha um ramal lá que era transferência de linhas de telefone. E antigamente na ferrovia tinha as telefonistas, né, que passava a ligação um para o outro. Você fazia lá, telefonista, quero falar com outra pessoa, e ela fazia transferência, né? Então era pela Estrada de Ferro Campos do Jordão a rede de telefone aqui, né, das nossas cidades. Em 1922, autoriza a eletrificação da linha. Então, agora a gente passa a ter uma linha eletrificada, né, na construção de uma subestação. Em 23, a gente inaugura lá no Eugênio Lefebvre, né, a subestação, a famosa subestação. Né? Essa subestação ela transfere energia de Santo Antônio para Pina e de Santo Antônio para Campos. Né? Então, ela é eletrificada. Então. Aí, em 24... Né, em 19 de novembro, a gente tem o primeiro teste da tração elétrica. E aqui é bem interessante que a inauguração, nesse teste, a gente vence uma inclinação de 11%. É a única ferrovia do Brasil eletrificada que chega num ponto mais alto, né, de 1714, ali no Pico do Lajeado, se eu não me engano, numa inclinação eletrificada. É o pico mais alto do Brasil, uma ferrovia eletrificada consegue chegar. É bem interessante esse dado, né? Em 1926, outubro, cria a Prefeitura Sanitária de Campos do Jordão. Ou seja, aqui a gente entende que a Campos começa, né, a ser criada em volta da Estrada de Ferro Campos do Jordão. Né? E em 1934, Campos do Jordão ganha autonomia política, realiza então a primeira viagem turística, né, da Estrada de Ferro Campos do Jordão. Então, em 1934, passa a ferrovia agora a ser turismo. Né, desenvolver os atos turismo dela. Né. Em 36, ela tem um edifício próprio, inaugura Pindamonhangaba e na oficina o aprendizado do curso ferroviário, que era um curso antigo, né, que mais tarde é o núcleo de ensino ferroviário, onde hoje é a delegacia. Da mulher. Isso, lá era o núcleo ferroviário. Meu pai estudou lá, né, meu tio. Tem história, né? Bastante história. Eu pegar um gancho aqui, eu sou neto de ferroviário, né? Filho, sobrinho. Meu tio Nagaoka, falecido, foi motorneiro. Meu vô, me esquece, apelido saudoso, me esquece. Trabalhou lá também na tração, né, na marcenaria. Então, assim, eu tenho uma história bem legal, com um vínculo, uma emoção com a Estrada de Ferro Campos do Jordão, né? E em 1937 é fundado o Sindicato dos Ferroviários. Em 1955 a ferrovia passa pela primeira ameaça de desestatização. Então o governo que estava ali fala, vamos tirar, a gente não quer e quer para iniciativa privada. E aí começa tudo, né, as ações do governo, mas em 1956 em julho, material rodante, é feita uma aquisição pelo governo e integra o acervo da ferrovia, ou seja, os truques da Marfesa, tudo começa a integrar
a ferrovia para dar mais uma modernização ali, né? E aí a gente tem uma gôndola em 57 que passam a transportar ônibus e além de carros. Lembra que antigamente tinha uns carros? A prancha, né? Isso, você já pegou isso aí? Eu lembro, mas eu não A prancha eu já trabalhei, carro, né? Que eu ia para Campos na prancha, acredita? Para fazer manutenção, cara. Antigamente era assim. Mas ela servia para transportar carro, antigamente. Porque ainda não era construído a rodovia, né? Não tinha um acesso fácil na rodovia. Então, antigamente fazia esse transporte de carro com a ferrovia, né? O pessoal vinha de São Paulo, punha o carro na prancha e ia no bondinho. Isso, para ir para Campos do Jordão andar de carro. Isso, exatamente. Em 57, a gente tem a automoção do serviço telefônico, entendeu? Ou seja, então, de 1959... o serviço telefônico ele tem. Aí você pode passar, acho que o próximo slide, Guilherme. É bastante história, ó, tá vendo? Não, vamos falar. Em 68 cria a União dos Ferroviários, onde hoje eu sou o presidente. Então, a gente trouxe o Fabrício hoje por ele também ser o presidente da União dos Ferroviários da Estrada de Ferro Campos do Jordão. E em 68 é criada a União, né? Que é uma associação sem fins lucrativos para trabalhar ali nos interesses dos ativos, pensionistas e aposentados, né? Porque antigamente tinha a Lei 500, né? Então, os servidores que se aposentavam ali, eles ficavam como pensionistas do Estado, né? Hoje ainda tem bastante pensionistas, né, e aposentados, que é da antiga lei. Ô, Guilherme, se quiser voltar aquela linha do tempo lá pra gente. Aí. Em 1970, então, é criado o Festival de Inverno de Campos do Jordão. Agora começa, né, a desenvolver o turismo com o Festival de Inverno de Campos do Jordão. E a ferrovia, então, ela passa a contar com as automotrizes de luxo, com restaurante do Bosque da Princesa no atendimento ao turista, onde a ferrovia servia jantar, tinha todo aquele... glamour, né? Isso, na época. Tinha até o uísque, se eu não me engano, né? Servia Eu cheguei a trabalhar ali, na época eles estavam dando aquele bolinho em balduco. Isso. Eles serviam... É legal? 70. Sim, em 70. Que é inaugurado o Festival de Inverno, né? Então, assim, como tem o Festival de Inverno, começa então a criar o segmento de luxo, né? É uma grande sacada da época, né? E em 71 a ferrovia então ela cessa a operação no sistema telefônico, inaugurado oficialmente o teleférico. Então, em 71 nós temos o primeiro teleférico do Brasil, né? Que era até 2017, 2020 foi do governo. Depois veio a privatização. Eu cheguei a fazer manutenção nesse teleférico, acredita? Lá trabalhei 2 anos de manutenção mecânica lá. O pessoal tinha que subir na torre, né, Piorino? Para poder fazer a manutenção. Sensacional esse trabalho aí. E era tudo mão de obra da estradinha. Da ferrovia. Entendeu? Até quando ela era do governo, a gente fazia a manutenção. Depois passou para a iniciativa privada, ela passou-se para deles, né? Então, em 72 é a criação do Parque Capivari e a criação do Parque Balneário Reino das Águas Claras. Que é em Pinda. Né? Que aqui em Pinda é o KM17. Né? Quem não foi no balneário, né, Piorino? Lá, né? Senhora. Chegou a ter 3.000 pessoas no final de semana lá. É muita gente, né? Muita gente. Era um pico, assim, sensacional. Porque a parte de piscina, só tinha o literário, né? Fabrício, hoje como é que tá lá? O balneário? O balneário está praticamente fechado para o público, né? Tem algum problema nas águas, alguma coisa desse tipo, ou tá fechado por falta de funcionários mesmo? Tá fechado porque houve em 2020, na pandemia, houve uma invasão lá, houve uns furtos, e a partir de então tá recuperando ainda para poder voltar, né, a abertura lá. Mas você falou das águas, né? A água ali é um problema de pico, né? Quando tem muita chuva, tem um pico de coliformes, né? E tem dia que ela está boa e tem dia que não. Mas isso é todo um percurso do rio Piraquama, né? Então, assim, em 99% ela sempre está limpa, né? É só quando a CETEB sempre monitora ali, né? Esses pontos aqui então, da região. O problema não seria a água. Não. O problema é a estrutura mesmo. Estruturar novamente, né? Isso, ela tem que voltar estruturada, né? O atual diretor, ele está trabalhando para isso, né? Ele quer voltar a operar, ele quer abrir ali, então, assim, tá se acordando um pouco para isso, né, agora, né? E aí, em 83 é onde eu nasci, tá? Então agora nasceu-se, né? Onde a gente nasce, tá? Até 86 tem interrupção de viagem. Então você perceba que a ferrovia ela ficou 3 anos ali parada,
Foi do acidente ou não? Foi pela viagem de Pindamonhangaba para Campos do Jordão. Teve um acidente lá, ela parou, né? E aí, E aí, em 85, foi instalado o girador lá em Santo Antônio Pinhal, aquele viradouro, né? O famoso viradouro, né? Que o trem chegava de serra, pela lei da inércia, você empurra, ela vira, toma sozinha. Quantas vezes não virei eu do trem ali, Cabral? Eu, Paulinho, Capeta, a galera toda lá. Bastante. E em 86, ó... Já pus a mão na massa, viu? Foi, um pouquinho, é verdade. Não, isso é verdade. Eu tava lá, eu vi. Quando eu entrei lá, eu entrei como estagiário, né? Aí eu fui mestre de linha. Eu trabalhei em 2006, eu entrei em 2005. Em 2006 fui contratado como mestre de linha. Então eu trabalhava na via permanente. Eu entrei um pouquinho antes de você, então eu entrei em 99, 2000. 99 fiz estágio, 2000 passei no concurso. Isso, aí eu entrei depois, Mas a gente trabalhou um pouquinho junto lá, né? Um período lá. E foi bem legal, né? Essa época. E eu aprendi bastante, viu? Com o Zezão, Dorival, o Zé Velho, são o pessoal da linha da via permanente. Me ensinaram muito, né? Hoje, na época, eu aprendi a fazer curva em corda. Na corda, né? Que o traçado da ferrovia tinha que fazer em corda, né? A gente contava 7 cordas e fazia a tangência certinho da coisa. É bem legal, viu? Foi um aprendizado. Bem técnico, né? Foi bem legal. E aí eu estudava engenharia na época. Então aí por isso que eu fui, né? E fui para essa área da via permanente. Em 86, o governo assina o contrato da Maferzer para a aquisição dos novos truques e destina verba para obras de conservação. Aqui, acho que foi na época de Franco Montoro, se eu não me engano. Então ele falou, não, quero recuperar a ferrovia. Então aonde ela volta, né? Volta com força total. Com força total. E aí, em 2009, cria o Expresso Turístico de São Paulo, a criação. Esse Expresso Turístico em São Paulo é uma interligação do projeto que eu desenvolvi lá em 2017 e 2018, quando eu percebi que o governo estava declinando para privatizar a ferrovia. Eu falei, não, então eu preciso demonstrar um projeto que seja viável para o governo. A gente vai falar Fabrício, isso, né? Rapidinho aqui, tem uns comentários, né? Vamos falar aqui. O Carlos Barros, o tio Vira, tio Vira, né? Tu vira. Tá um comentário polêmico aqui dele, aqui, ó. Pena que os ferroviários foram esquecidos pela ferroviária. Isso é forte, mas é o seguinte, Carlinho, na verdade eu e o Cabral estamos fazendo um trabalho aqui e temos uns projetos aí para passar para a Estrada de Ferro Campos do Jordão, através do nosso querido Fabrício, da União, presidente da União dos Ferroviários, umas coisas boas bem acontecendo aí, para a gente poder trazer de volta os ferroviários da Estrada de Ferro Campos do Jordão para dentro da ferroviária, porque não pode ser esquecido. Você está correto no seu comentário, Carlinhos, assim, em partes, porque na verdade é a gestão nossa, né, Cabral, que está vendo para trazer de volta os ferroviários. A gente já trabalhou numa época disso, a gente fez um termo de cooperação aqui, né? A gente abriu lá para a associação. Já fizemos uma joia mais em conta para o pessoal da Estradinha, mas foi pouca adesão. Mas a gente vai trabalhar em um novo projeto com o Fabrício para trazer os ferroviários aqui, porque é importante para nós. A história da ferroviária é sim a Estrada de Ferro Campos do Jordão. Então, o nome, né? Ferroviária. Antigamente tinha cadeira um ferroviário, né? Na diretoria. Continua ainda. No conselho temos. No conselho ainda tem. Isso é importante. Esse ano temos o Paulinho Capeta, que tá lá. O Paulo. Hoje ele é do conselho. E o Joãozinho, da marcenaria. Que legal. São 2 ferroviários que estão no conselho do clube. E faz parte no estatuto. Faz parte ativo, já isso é a história, né? Isso é o vínculo, a gente vai melhorar isso, sim, né, Cabral? Porque não pode deixar a história morrer, né, Cabral? Nós até começar a fazer esse trabalho, mas aí houve essa mudança, mas agora é uma oportunidade com você. A gente vai estreitar aí as conversas, vamos fazer mais reuniões aí pra gente ver o que pode e o que a gente consegue para trazer os ferroviários para a ferroviária. É porque assim, eu vejo assim, em relação ferrovia, a ferroviária, a ferrovia, é tudo interligado num só município, né? E a partir do momento que, exemplo, a gente tem que pegar até o conceito ali do Clube Piracoma. Eu não sei se está funcionando ainda. Funciona, né? Eu acho que esse protocolo de intenção é bem interessante. Um abraço para Edmilson também. Edmilson. Um abraço, Edmilson. Eu conheço, muito amigo meu, Edmilson. Muito amigo. O sobrinho dele trabalhou comigo, né? O Kassab, Elias Kassab. E tem que ter essa integração, né? Tem que ter, porque assim, a ferroviária, ela nasceu da ferrovia, e a ferrovia ela interliga o centro, que é o ponto de partida nosso, que vai
até a estação Piraquama, que é o KM 21, que esse KM 21, que é a estação Piraquama, desemboca ali no Edmilson, que é o clube de campo, né, de Piraquama. Tem que ter essa conversa com o município, de interligar esses clubes, esse lazer, esse turismo ecológico, esse turismo, né, que tem que ter, esse turismo ferroviário. Né? Se não tivesse a essência, essa parceria com os interessados do clube, porque, exemplo, eu sou pai, um exemplo. Eu não tinha o que fazer quando eu estava com as crianças, para onde eu ia? Entendeu? Tem que ter essa interligação. Fabrício, antes desse projeto que você vai mostrar daqui a pouquinho para nós, mais detalhado, eu tava com uma ideia, já tinha conversado até com algumas pessoas, para fazer o trem da ferroviária passando no clube, no balneário, né? Isso. E de repente chegando até o clube de campo. Era uma ideia, a sua ideia é bem mais abrangente, você vai passar daqui a pouco. Mas realmente tem algumas ideias aí para fomentar o turismo na cidade muito forte, e a estradinha de ferro é crucial para que isso aconteça. Ela está num ponto entre o eixo do Piraquama, né, que é o Edmilson e vocês, existe uma ferrovia no meio, né, e tem que se comunicar os três, né, para dar essa atratividade. Eu acho que essa parceria é bem legal, bem legal. Falando dos comentários aqui, temos também o Heraldinho. Olá, boa noite a todos. Maria Dias está sempre acompanhando a gente aqui, a mulher do Celso, boa noite. E o Benedito Edson Moreira, conhece o Cabinho? Cabinho, saudoso Cabinho. O Cabinho tá com uma pergunta boa aqui, hein, pro nosso querido Fabrício. Boa noite a todos. Pena que a ferrovia está sem seu estado está no seu estado terminal? Terminal. Acho que é isso que eu quis dizer aqui. Ela passa por uma desestatização hoje, né? Ela passa por um estudo de privatização, digamos assim, pelo governo, entendi. Né? Esse é o ponto que acho que ele está falando, né? Porque isso. Ali até eu falo, né? Que o governo Dória, na época, ele iniciou os estudos. Um abraço pro Cabinho aí, hein, Cabinho? Um abraço, Cabinho e Glória, né? Cabinho e Glória. A Glória. História da Estrada de Ferro Campos do Jordão, hein? Patrimônio. O Cabinho foi conselheiro por vários. O Cabinho é um patrimônio. Cabinho já foi conselheiro aqui também. Foi. Várias gestões. Eu lembro do Cabinho, eu vou falando o nome aqui, eu vou lembrando. Mota, Cabinho. Mota. Tem o Vicentinho. Vicentinho é meu primo, você acredita? É mesmo? É meu primo, cara. Almir. Vou falando aqui. Almir, muito sangue bom. Se aposentou também, saiu de lá. Mas o pessoal é muito bom. O Cabinho é patrimônio. Ele trabalhou mais de 40 anos lá. Não, o Cabinho ele tá aqui na sauna direto. E o Vavá aposentou? O Vavá aposentou. Aposentou, né? O Vavá era marceneiro. Um dos melhores talentosos marceneiros que a ferrovia tinha. Então o Joãozinho tá lá ainda. Joãozinho, né? Joãozinho tá é discípulo do Vavá. O Joãozinho é outro talento nosso. O legal deles, assim, é o talento. O Joelzão tá lá ainda? Tá lá na mecânica, tá lá. O legal da marcenaria da ferrovia que é tudo talhado à mão, né? Todos os detalhes do carro, né? Um carro lá de madeira, é tudo feito lá. Então, só manutenção, porque não tem mais trem circulando, né? Só em Campos, ainda teve a paralisação depois do furto. Teve os roubos aí, né? Isso, em 2021, em maio. Mas então, só em Campos do Jordão? Só em Campos do Jordão está funcionando hoje, né? Que são os VLTs lá. Bom, só pra gente não perder o fio da meada aqui, que a gente vai falando, tem assunto pra demais aqui. Aqui é uma pergunta meio polêmica aqui. Ih, caramba. Dá uma desviada aí, Fabrício, ó. Não. Esse entende tudo de estradinha. É o Giovanni Romão tá falando aqui que você entende tudo de estradinha. Uma pergunta. O que falta pra estradinha voltar a operar? Vontade política do governo estadual? Opa, pergunta boa, hein? Bastante vontade política hoje. Na verdade, assim, a ferrovia, ela é autossuficiente. Se a gente pegar a operação dela em 100%, a gente está falando ali de uma operação de 24 milhões dos seus ativos ali, né? Ela consegue se manter, né? Então, assim, desde quando houve os furtos em 2021, em maio de 2021, por decisão aí não houve a recolocação de cabo, né? Então, é a famosa teoria da janela quebrada no direito penal, né? O que significa isso? Se você tem um patrimônio, né, e você quebra uma janela de um prédio público e você não repõe, automaticamente entende-se que está abandonado e todos vão começar a quebrar. Essa é a teoria da janela quebrada, né? E a ferrovia foi o mesmo caso, né? Roubou-se um pouco, não repôs a tempo,
por vontade do governo, não teve ali o tempo hábil de reposição e começou-se os furtos, né? Então, depredação, furtos, né? Roubaram muito, né? De maio a setembro foi furtado praticamente o trecho todo da Estrada de Ferro Campos do Jordão, né? São 28 quilômetros de Pinda a Santo Antônio, né? Então, assim, tem como recuperar? Tem como só investimento do governo de vir fazer e aplicar e colocar a catenária. Porque a gente está falando só de cabo, esticar o cabo, né? Você pega um varal lá, você põe um leão. E tem até um ato de que você tem que colocar um material que não seja atrativo, né, para o furto, porque lá é fio de cobre, né? Então, assim, é 1500 volts. Existem os materiais, exemplo, tipo cabo fio de alma de aço. Ele não é atrativo no mercado negro para ferro velho. Talvez ele seja um bom material para estar... Ele é um material. Então, assim, foi feito 300 metros de cabo, viu que aguenta a condução, faltou só a vontade de se fazer na época, né? Teve investimento do governo de 12 milhões em 2022, mas não houve aplicação desse recurso e devolveu, né, 100% do dinheiro, que era para a volta à operação. Não licitou o valor para fazer a obra. Não. E foi até um questionário. Aí abriram, né, a frente parlamentar, lá os vereadores abriram, né, uma discussão sobre a volta à operação na frente parlamentar e foi questionado, né? E aí o diretor em época falou que primeiro tinha que se fazer o projeto para depois fazer a viabilidade do cabo. É uma segurança que ele quis ter ali, né? Mas hoje a gente vê que não era para tanto essa segurança e que se colocar o cabo ele volta à operação. Porque a mesma teoria foi em Campos do Jordão, né? Porque assim, Campos do Jordão furtava e colocava, tanto é que parou o furto e está funcionando. O mesmo princípio tinha que ser feito aqui também. E né? hoje em dia a tecnologia está avançada na cidade, né, Cabral? Eu acredito que investimento em monitoramento na ferrovia poderia coibir e resolver os problemas. Bastante. Colocar um cara na central para verificar, né, soltar um alarme ali onde o cara está cortando um pedaço de catenária. É o famoso CCO, né, o Centro de Controle Operacionais, né, tem que ter, né. Isso aí é um projeto, acho que pode estar entrando em ação também, né. Sim, tem várias questões que podem ser trabalhadas para poder voltar, porque a gente está falando de atender o público, né? Não só o turismo, mas a ferrovia também ela parte por um projeto social, né? Se vocês não sabem, ela transportava aqui mais de 60 famílias no bairro aqui do Piracoma, né? Que são exatamente, ali o pessoal pegava, eles tinham um valor mais baixo R$3,50 para pagar do que o ônibus. Isso. E o pessoal chegava até seu ponto, né? Isso. E tem bastante população ali, Cabral. Ali no Cerâmica. Usa muito mesmo. Ali no Cerâmica, para você ter uma ideia, a gente está falando de 60 famílias que usavam o trem. Né? Então, assim, a ferrovia atendia toda a população ali, à beira-linha da rural. Né? Então, tinha pessoas que vinham porque ela funcionava em 5 horários, se eu não me engano. 6h15 da manhã, 7, 11h30. 1h30 e 4h30. Então, assim, tinha bastante horário. Então, as pessoas usavam para vir para trabalhar, para vir para a escola, fazer compra. Então, com essa paralisação, dificultou bastante a vida deles. Imagina, agora para pegar um ônibus às 5 e pouco, é um prejuízo ali para a população. Né? Então, a ferrovia, mesmo ela sendo turismo, ela passa por um cunho social, né? Que o governo tem que olhar para isso. Não, eu atendo uma população há mais de anos. Não pode simplesmente ali abandonar, né, aquela população que depende do trem para poder, né, fazer as suas necessidades ali, né? E é um difícil acesso ali, o Cerâmica que vocês conhecem. Conheço. Pra você ter uma ideia, o trem parava também ali em frente à UPA para eles, né? Então, é bem próximo, né, a UPA onde eles têm tratamento. Para eles poderem pegar um ônibus, tem que andar a pé até lá e pegar uma outra linha. É bem complicado ali hoje para eles. Né? Fabrício, então a gente vê aí que a operação está funcionando mais na área de Campos do Jordão, olhando o seu mapa cronológico aqui. E a ideia, né? Sei que você tem várias ideias aí que você vai passar um pouquinho para nós, tá reativando alguns setores da ferrovia de imediato, né? Isso. O primeiro ato é assim, tem que voltar à operação, né? Então, o governo tem que olhar um pouco, o atual diretor ele tá olhando para isso, né? De voltar à operação, eu acho isso muito importante, que tem um pouco mais de abertura agora, né? Para um diálogo.
E aí, a gente conversando lá, falei, tem que instalar, porque foi falado para os vereadores, né, para a população, que em 6 meses da época, lá em 2022, iriam instalar, ou seja, foi em abril, em 6 meses iria voltar, não voltou. O projeto foi arquivado porque mudou a lei, né? Então, assim, com a mudança da lei da 8666, que é a lei de licitações, ela passou por uma nova lei, né? A 14133. E o processo foi feito na antiga lei, então ele tem que ser revisto, ele tem que começar tudo de novo, né? Então, assim, é um ato que você não pode simplesmente abandonar a população, né? Tem que se iniciar esse estudo de instalação, né? Fabrício, tem um comentário aqui da Michele Oliveira. Isso, Fabrício, sempre desempenhando bem o seu papel. Está fazendo um comentário positivo aqui para você. Obrigado. Fabrício, eu acho assim, a gente vai... o Guilherme já está preparando ali, né? O slide para a gente tá mostrando seus projetos. Legal. Mas a gente vê aí que é importantíssimo para ontem, né, Cabral? Reativar a Estrada de Ferro Campos Jordão. Sim. Porque ela também mora no meu coração. Eu trabalhei lá, eu gosto muito, é uma coisa assim que eu tenho um sentimento muito grande. E muitos munícipes hoje sentem falta da nossa querida estradinha, tanto para o turismo quanto para o social. É importantíssimo. Para ontem estar reativando a nossa Ela é um cartão de visita, né? Ela é um cartão de visita do município, né? E ela não pode ficar desse jeito. E eu acredito que hoje, a gente vendo aí que tá muita coisa sendo voltada para o turismo na cidade de Pinda, eu acho que não pode ser esquecido a Estrada de Ferro Campos Jordão. A Estrada de Ferro Campos Jordão é um marco aí para alavancar e mudar para um outro patamar, né, Cabral? O turismo da cidade. Sim, bastante. Se a gente for ver, o setor que mais emprega é o setor de serviço, né? Vamos pegar o PIB aqui de Pinda, né? Eu estava estudando o PIB de Pinda, 51%, não sei se mudou, tá? Mas lá em 2020, quando eu fiz os estudos, para fazer o projeto, o PIB de Pinda, 51% é prestação de serviço, 47% é indústria, depois tem... Você já quer deixar algum pente aqui enquanto você vai falando, para ele já deixar no... Pode ser. E o que se percebe? Então, o turismo, ele gera mais emprego. O MEI aqui em Pinda gera mais emprego. Então, quando a gente fala em turismo, a gente tem o emprego direto e indiretamente, né? O que é o emprego direto? É o turismo ferroviário. Indiretamente, a gente pega, então, a gastronomia, a hotelaria, né? Os bares. Sabe? Então, entenda que o turismo, ele forma todo, né, uma ação global dentro de um segmento só. Porque você só não vai fazer o trem turístico, você vai desenvolver o tiozinho ali que vai vender seus doces, você vai desenvolver o restaurante, você vai procurar um hotel, você vai desenvolver a hotelaria, automaticamente você vai gerar mais emprego, você vai gerar mais curso de capacitação, entende? Toda essa cadeia que o turismo forma, ela é maravilhosa para um segmento, para um município. Pega exemplo a cidade lá de Paraty, vive do quê? De festivais. O festival gera tudo ali, porque, né, tem que se desenvolveu ali. Então, assim, e Pindamonhangaba, a gente está a terceira cidade, acho que a maior cidade do Brasil é a Pindamonhangaba, né, de espaço geográfico, né, e a gente tem uma área rural muito ampla, linda. A gente tem uma Serra Mantiqueira que só temos nós, o trem. Você tem uma ideia, do 0 ao 21, são 21 quilômetros dentro de Pindamonhangaba, é o mesmo traçado da linha azul do metrô, que é Jabaquara-Tucuruvi. São 21 quilômetros do metrô da linha azul, né? E a gente tem a única cidade não capital que tem o mesmo quilômetro de linha férrea e não é explorada. Fabrício, uma pergunta. Aqui, já chegou a conversar com alguém? O secretário de turismo já chegou a conversar com ele sobre essa situação? Não, ainda não. Eu acho que a gente pode futuramente estar batendo um papo, porque eu vejo que eles têm bastante ideias também do turismo. Flores, né? É o Flores. Eu não conheço. Daí isso aí a gente vê depois. Mas eu acho que é legal, porque a gente tá vendo aí que a Estrada de Ferro, o bondinho, ele passa pelos pontos principais aí, cortando toda a cidade, né, Cabral? Principalmente a área ali do Piraquama. Exato. Então, eu acredito que essas ideias aí têm que ser colocadas em prática. Tem um comentário rápido aqui. Do nosso querido Celso Antunes. Celso Antunes. O Celso. O Celcinho. Boa noite a todos. O famoso bondinho fez parte da história e da cultura de Pinda e região. Final de semana era a maior diversão ir pro balneário, passar
para Santo Antônio do Pinhal. Exato. Meu, quem que não gostava de ir pelo bondinho e chegar até lá na Santa também, né, Cabral? Eu andei muito bondinho. Muito, Como é aquele bolinho de bacalhau? Seu Danilo, famoso. Saiu até na Playboy o bolinho de bacalhau dele. É uma nota bem legal, né? Saiu um dos melhores bolinhos, né? O festival de bolinho. E saiu uma notinha do bolinho dele na Playboy. Eu até falo com o seu Danilo. Um abraço, seu Danilo. Seu bolinho saiu na Playboy. É bem legal. O Guilherme vai estar colocando aí o projeto do nosso querido Fabrício. Fabrício, antes deixa eu dar uma revisada aqui nos nossos eventos sociais do clube aqui. Beleza. Porque eu tenho que fazer o merchan da Ferroz. O merchan. Depois tem aquele a vinheta também da Claro. E aqui temos a agenda social do clube. Cabral, muita agitação no nosso clube ferroviário, né? Nossa, tá. Domingão, dia 4 do... Não, peraí, isso aqui já foi. Dia 4 do 1? Acho que colocaram errado aqui. 4 do 2. É 4 do 2, né? 4 do 2. Luiz Salles estará aqui conosco no domingo a partir das 13 horas. Associado não paga entrada. Então você venha curtir conosco um domingo especial no clube aí, dia 4 do 1. E logo na sequência, fevereiro começa o Carnaval aqui em Pinda. E na Ferroviária você tem várias atrações esse ano, Cabral. Tá muita coisa boa aí. Bom. A gente está trazendo um carnaval recheado de artistas conceituados aqui e um carnaval para a família. Você quer segurança, quer comodidade, atrações para os seus filhos, venha participar conosco aqui. Bloco da Academia, tradicionalíssimo na cidade. Quarta-feira, 7 do 2, abrindo o carnaval de Pindamonhangaba, o Bloco da Academia, né, Cabral? Com certeza. A partir das 19 horas, estamos vendendo o abadá aí. Daqui a pouquinho o Guilherme tenta ver se acha também para nós. Estou meio puxando o Guilherme hoje ali. O abadá da Ferroviária, R$30, Fabrício. Não paga nem o custo da camiseta. Verdade. É mais cara a camiseta. A gente... Tem um brindezinho ainda, né? Isso, ainda ganha duas latinhas ou 2 Guaraná. Então, isso aqui é um presente para o associado que quer participar no carnaval conosco. Ele ganha o abadá praticamente e ainda ganha 2 latinhas. Tá então, de graça, né? Tá de graça. Esse tá de graça que a gente paga R$32 na camiseta do abadá. Isso a gente pode até declarar aqui. É mais para a gente agraciar o nosso associado mesmo. Na sequência, e o Socó da Madrugada puxando o carnaval aí do Bloco da Academia, tá, pessoal? Socó, tradicionalíssimo na cidade, Bloco da Academia. E depois, na sequência, dia 10, 11, 12 e 13 de fevereiro, várias atrações. Fabiano Magalhães, que participou do Baile do Havaí, estará conosco no dia 10 do 2. Socó da Madrugada com seu grupo, 11 do 2. Os Crides, e primeira vez na Ferroviária, Os Crides do nosso querido Ricardo Rosa, dia 12 do 2. E Bloco do Balaio, 13 do 2. Não associado, Fabrício, tem oportunidade de vir conhecer o clube, prestigiar e participar também com a família, pagando R$20. Então você quer um ambiente cômodo, um ambiente seguro, um ambiente propício para você pular o carnaval com segurança, vem para a Ferroviária. Bom, vamos continuar com o nosso bate-papo que está muito bom. O nosso querido Fabrício, presidente da União dos Ferroviários da Estrada de Ferro Campos do Jordão, trazendo muita informação da nossa querida Estradinha de Ferro, informação, né? Tradicionalíssimo na cidade e com novos projetos aí. Bastante. Quem sabe alguém vai estar olhando por isso, Fabrício? Vamos ver, né? E colocando em prática. Vamos lá. Exato, né? Vamos lá. O que aconteceu? Deixa eu primeiro só falar desse projeto, né? Em 2000, eu sou engenheiro, né? Sou engenheiro ambiental e sanitarista e sou pós-graduado em gestão empresarial, né, e gestão pública e administração de cidades. E o que eu fiz? Como eu vi que o governo abriu-se o estudo da concessão, eu parti por uma linha de fazer uma projeção de integração turística, ou seja, demonstrar ali que a ferrovia ela é viável ainda para a mão do governo, porque sempre tem que ter um plano B. Caso essa concessão, né, privatização, ela não tenha positividade em uma iniciativa privada operar, porque hoje a ferrovia está bem destruída, no sentido de abandono ali mesmo, né? Caso não haja interesse, o governo tem que ter uma ação, né? Então, eu penso assim, como engenheiro, se você não tem proposta e projeto, alguém vai fazer alguma coisa para você, porque você não está tomando uma iniciativa, concorda? Então, como cidadão, como pessoa ferroviária, servidor, presidente da União dos Ferroviários, eu comecei a fazer esse projeto de uma proposta. Na época, eu apresentei para o governo lá em 2017,
Aí, como houve a troca, esse projeto ficou um pouco engavetado. Mas aí eu retomei ele, agora eu estou levando ele um pouco para frente. Se quiser passar, Guilherme. Então, assim, qual que é a justificativa desse projeto, né? A gente está num ambiente histórico, cultural e geográfico, né? Entre os municípios de Santo Antônio, Campos do Jordão e Pindamonhangaba, né? A gente tem que ter uma importância de estabelecer o quê? Um planejamento turístico integrado. Então, esse é o objetivo, né, a justificativa desse projeto. E qual é a justificativa nisso? Hoje, nós no Vale, nós temos um pilar turístico, 5 pilares turísticos, que a gente não explora isso. Agora eu estou falando como gestão pública, né? A gente tem o Circuito da Mantiqueira, que é o nosso. A gente tem o Circuito do Vale Histórico, o Circuito Caipira, o Circuito Litoral e o Circuito Religioso. Só um dado aqui do religioso para a gente ver, ó. O religioso, ele soma a cidade de Aparecida, Guará, Cachoeira Paulista. Volta um pouco ali, Guilherme, por favor. E ele ultrapassam mais de 14 milhões de romeiros e peregrinos em busca do turismo religioso. Olha só o potencial só de um pilar do circuito que a gente deixa passar. Ou seja, o município, o governo, ele não olha para esses pilares para quê? Para trazer esse fomento para a cidade de Pindamonhangaba, né? Então a gente está falando de 14 milhões aqui dentro de um circuito. De um pilar. Guilherme, pode ir. Então, esse é o trecho da Estrada de Ferro Campos do Jordão, né, que ele vem de Pindamonhangaba até Campos do Jordão, ele passa pelo bairro do Mombaça, Cerâmica, São Miguel, Agente Eli, né, ele vai subindo, aí vem para a Vovó Laurinda ali, que é a estação expedicionária, Rio Piracoma, que é o Parque das Cenas Águas Claras, estação Eugênio Lefreve, aqui a gente já está em Santo Antônio, e vai subindo para Renópolis, Pagé, chega até em Campos do Jordão. Então esse é o nosso traçado pela Serra da Mantiqueira, né? Bem bonito, né? É um traçado lindo, bonito. E eu lembro muito bem quando trabalhava na área de manutenção, quando o trem descarrilava, tinha sempre os pontos que... Tinha, de entrar com o carro. Críticos, né? Isso, Então é bem assim, eu tenho esse traçado, a gente tem projeto dos traçados, a gente sabe aonde tem que fazer, o que tem que ser feito, então tá tudo mapeado. Como já. Tá as estações, termo estrutural, tudo, vocês têm tudo levantado isso? Tem, hoje tem sim. E custo também não? Tem custo. Pode ir. Então o objetivo é o potencial de exploração do turismo, deve integrar então as ações da Estrada de Ferro, que está vinculada à Secretaria do Transporte hoje, metropolitano, né? Do Estado de São Paulo, e deve ser inserido então discussões com os prefeitos dos municípios, todos os prefeitos, que a ferrovia passa pelo seu traçado, né? Não só o principal, mas para onde ela pode explorar, que a gente depois vai falar do expresso turístico, e pega outras cidades, né? Então, exemplo, a gente tem Pinda, Santo Antônio e Campos. Esses 3 prefeitos, eles têm que se discutir, têm que sentar e têm que falar a mesma língua da Estrada de Ferro Campos do Jordão. Eles têm que desenvolver o plano de volta à operação para o município, porque a gente está falando de município. Quando a gente fala em município, gera renda internamente. Então, é interesse do governo também realizar essas discussões com o governo estadual. O prefeito de Campos do Jordão foi diretor. Que é o Marcelo Padovan. Padovan. Isso, Então, assim, tem que ter essa agenda, né, de discussão entre eles, né? E em demais entidades, e principalmente a Frente Parlamentar da Defesa do Município, né? Que aí são o legislativo, né? Acho que cada câmara, como Pinda montou uma, Santo Antônio monte outra e Campos monte outra para essa defesa da Estrada de Ferro Campos do Jordão. Ou seja, aqui a gente integra então o poder público da volta à operação para o munícipe, entendeu? Então esses são os eixos de discussões nesse projeto que ele traz. Pode passar para o outro, Guilherme? Então, hoje nós temos 26, né, a nossa frota, a gente tem 26 unidades, né? São 3 bondes, 5 automotrizes, uma gôndola G1, que o Peorino falou que andava de gôndola aí, né? A gente tem uma Maria Fumaça, que está lá em Campos do Jordão. A Maria Fumaça está funcionando? Tá em Campos do Jordão, está funcionando. Cortava a lenha para botar na Maria Fumaça. A gente tem 8 classes, né? Veículos estáticos temos 6, veículos auxiliares 2, total de 26, né? A operação da ferrovia, ela tem no trecho 1, que é de Pindamonhangaba, ela possui 20 km, 21, né, que é o trecho de serra, né? Então ela vem para o Mombaça, Cerâmica, Expedicionário, Parque Reino das Águas Claras, Estação Piracoma, que é o ponto final, né, que é onde desemboca ali no Edmilson, né?
E após começa 8 km do trecho de serra, que é da estação Piracoma até Santo Antônio ali do Pinhal, né? O KM 20 ao 28. Que é bem isso. Percebe, né? Passa para mim, por favor. Aí o trecho 2, a gente possui 12 quilômetros, que é de Santo Antônio até o portal da cidade, que é o trecho de serra ali, né? E vai até a estação Emílio Ribas. E o trecho 3, ele é dentro da cidade e tem 7 quilômetros, que então é da estação Emílio Ribas até o portal, ida e volta, tá? Esse é o traçado nosso total da ferrovia. 47 quilômetros, bastante, né? Bastante. Muita linha, né? Pode... Sabe, por favor? O que esse projeto integra, então? Aí o que eu desenvolvi? A gente tem hoje um centro cultural na Parada Cerâmica, ele desenvolve isso, a gente tem que ver isso, né? Por quê? Para dar uma entidade para os artesãos da cidade, integrado com o projeto cerâmico. Qual que era a ideia? Isso é um projeto seu. Qual que era a ideia? Criaria ali um horário de integração com cerâmica. Para quê? Para beneficiar os artesãos ali da região, né? Porque aí entra a oficina, por parte das entidades que eu vou falar quais são, né? Junto com o município, com o governo, entra as oficinas para dar o quê? Qualificação para o pessoal. Artesanato, os pãezinhos. Só né? para você falar aqui, que eu não sei onde fica esse. Um mosteiro aqui em Pinda. Mosteiro Mel, praticamente abandonado, próximo ao São Judas Tadeu. Isso. É o Celso Antunes levantando a história aqui. Tem. E ali faz mel, né? Eles têm alguma atividade... faz mel ali. E ali também pode ser integrado, que é o KM11, né? Cara, é uma ideia fantástica essa aí de fazer com que o turismo passe pela cerâmica, ali um projeto A ideia é fazer, seria, artesãos, né? Isso, fazer assim, trazer pessoas de fora para conhecer os artesãos e vender eles, ter uma renda, né? Quando você vai viajar fora, sempre tem um ponto que você passa no ponto turístico, tem os artesãos, tem que ter a feirinha, né? Essas coisas todas. E você gera renda para o pessoal que está ali à beira na área rural, né? Que é um pouco difícil, né? O pessoal que está ali fica um pouco afastado da cidade. Já tem um projeto, né? O pessoal faz artesanato. Tem, então, a ideia é integrar, oficina, né? Isso, integrar essa oficina com um horário específico. Então, criaria, né, um roteiro para atender esses artesãos ali. Né? Seria um primeiro ponto estratégico para fomentar isso. Fantástico essa ideia aí. Pode passar para mim, por favor? E a gente vê que são ideias assim, são ideias simples, mas dá para fazer. Dá para fazer, né? O segundo roteiro seria a criação, então, do centro religioso. Lembra que eu falei que a gente tem 14 milhões, só em Pinda acho que passa 1 milhão de peregrinos aqui por ano, andando a pé, sabe? Sim. E é o roteiro, né? O circuito turismo religioso é aqui, né? Eles passam por esse traçado aqui, é o caminho da fé, para você ter uma ideia. Para chegar na Basílica, eles vêm por aqui, né? Então a gente não está atendendo esse pessoal. Tá perdendo de atender essa turma, né? Isso, Então seria assim, lá no quilômetro 12 da linha férrea, num bairro Bom Sucesso, que é ali no Mosteiro, né? Possui estação desativada hoje, está desativada. Deveria então ter essa integração com o município, o governo do estado, né? E criar ali então um centro religioso de apoio aos romeiros. Isso é bem interessante, que utiliza então o roteiro do Caminho da Fé, como integrar o Festival Junino, porque ali a gente também tem a Parada São Judas, que a gente tem a Igreja Santa Rita, e ali tem o Festival Junino. Criar esse festival, tem o Festival Junino do município, e cria esse festival, esse roteiro religioso, com o Festival Junino, o Trem do Forró, a Igreja Santa Rita e o Caminho da Fé. Unifica esse percurso agora religioso. Então a gente sai do percurso, né, dos artesãos e agora vem para o circuito religioso, integrando até o KM12. É igual, porque você vê, até para transporte, estacionamento. Isso. O pessoal vai de carro hoje, é uma loucura para você deixar os carros ali. O trem você desceu. Isso, E é bem legal. E aí criar um festival, cria o festival. É que nem Paraty, cria-se o festival, cria o festival aqui, por que não criar um festival, né? Interessantíssima ideia. Próximo. Agora a gente está passando por circuito ecoturismo, né? Agora a gente está falando um pouco de Parque das Águas Claras, atividade turística, o ecoturismo, né? Então, o Centro Cultural Temático, com as figuras artísticas do Monteiro Lobato, né? Que protagoniza então o sítio do Pica-Pau Amarelo. O projeto é integrar um município
e os demais, Só né? uma pergunta, então hoje não tem nenhum bondinho indo até lá, nem até no balneário não chega? Nada. Caramba. Parado, não. Você vê quanto que se perde de projeto e planejamento. Então né? não dá para fazer o trem da ferroviária no momento? No momento, não. Não, tem que colocar a linha de volta, né? A catenária. A linha, né? Não, mas isso tá na minha mente, acredita? Esse negócio do trenzinho, o passeio de trem. Trem da Eu ferrovia. ia conversar sobre isso, não sabia que tava tudo desativado, cara. Então, é uma integração. Aí os empresários, as entidades têm que conversar nessa integração. Porque parece que tinha uma verba destinada, mas devido a esse processo de privatização, parece que travou. Travou, né? Isso. Sempre... acho que, se eu não me engano, 6 ou 8 milhões para reforma? Investir através não, veio, mas devolveu. A antiga gestão não executou, não entendeu? Executou, né? Devolveu 12 milhões, entendeu? 12, né? E assim, se você tiver projeto, o governo faz. Tem que apresentar. Tem que apresentar, entendeu? Isso aqui você não levou? Não, eu não sou da gestão, né? Esse eu fiz como o ato que eu fui lá de trás, eu preciso apresentar. Isso aqui na época eu apresentei, mas aí como mudou o secretário, aí ficou essa, né? Mas assim, o projeto é bem rico no sentido de desenvolver, né, os municípios, né? Então, aqui a gente está na parte agora do balneário, né? Balneário. Parque Reino das Águas Claras, né? A gente fala balneário, né? E atividades culturais, ambientais, físicas, com agendas de programação, trazer os artistas da região, isso é muito importante, né? Em parceria com a prefeitura, atração de música, cinema, biblioteca de ar livre, teatro. Então ali dá para se fazer tudo. Se você for em São José dos Campos, ali no Parque da Cidade de São José dos Campos, lá você tem vários centros ali de ambiente de música, centros que você tem exposições, tudo. Então dá para agregar isso ali, né? É um roteiro que você vai de trem. É um roteiro que você vai trazer turista, né, que é peculiar, você não tem em lugar nenhum, só tem aqui, né? Isso é muito importante. Pode passar para o próximo? E por fim, o último, a criação do Centro Cultural Gastronômico na Estação Piracuama. Né? Se eu estiver falando muito, Perenceiro, vai falando. Eu paro aqui, hein? Tem muita coisa a falar, né? A Dayana, o Guilherme vai ter que dar uma saidinha, mas a Dayana vai estar no comando. Então, esse é o último ponto, porque assim, a gente tem que criar uma estação gastronômica, né? Pinda tem que ter o festival ao contrário do festival de inverno. Porque assim, quando o turista vai para Campos do Jordão, ele vai ficar uns 5, 10 dias lá para passar o festival. Só que quando ele chega em Campos do Jordão, 4 dias já conheceu a cidade. Aí o que esse turista faz? Isso eu mapeei eles, tá? Eles vão para Santo Antônio, eles vão para sul de Minas, eles não ficam mais em Campos. Por que não criar, então, um festival de inverno em Pindamonhangaba? Você tem um trem que pode sair de Campos do Jordão para Pindamonhangaba. Você pode trazer o turista que vai gastar em outra cidade para gastar aqui. Entende? E qual é o ponto importante? Aqui você está no eixo Rio-São Paulo, eixo sul de Minas, que é pela estrada ali, né, da Ayrton Senna. Você liga todo o eixo de tração de carro e o eixo ferroviário. Então aqui você cria um festival, você pode até criar um anfiteatro aqui, trazer um teatro para cá. Lembra a Barca do Inferno? Você pode trazer tudo isso para cá. Você pode criar um espaço de teatro aqui, criar um vagão restaurante, você pode, tudo gastronômico. Um espaço onde você pode trazer pessoas do Festival de Inverno de Campos do Jordão para Pindamonhangaba. Você pode trazer pessoas de fora para fazer o Festival de Inverno em Pindamonhangaba. Isso é muito importante. Então, uma área bem grande que não está utilizada, está sem operação, abandonada, né? E aqui a gente visa, então, captar uma demanda turística para atender o Vale e região, como a criação do espaço, a realização do centro gastronômico e a criação do anfiteatro para shows e eventos. Imagina você colocar ali um evento ali, tipo um show, né? É bem legal, é bem interessante. Desafogaria o trânsito. Bastante. Eu bastante. sou suspeito. Lei seca. Assim, sou suspeito para falar, mas assim...
Eu fiquei meio que apaixonado por esse projeto. Eu já vejo o negócio acontecendo, cara. Ele é bastante... Eu sou meio... Assim, quando a gente vê coisa boa, né, Cabral? Quando na realidade ele tá todo certinho. É só você... botar em prática, né? Você tem uma ideia, quando você fala... Quando você fala em turismo, você movimenta não só aqui, mas você está movimentando toda uma cadeia em volta dele. Porque aqui você vai beneficiar a hotelaria, a gastronomia, você vai beneficiar os artesãos, você vai beneficiar todo mundo que vai se utilizar desse turismo para poder ganhar dinheiro, para vender. Aí se você começa a criar festival, pronto. Pra você ter uma ideia, Campos do Jordão, quando ele cria o festival, só de impostos ele arrecada mais de milhões de impostos. Que pessoas vão deixando lá, vão comprando lá, né? Vai pagando imposto. Por que não faz isso pra cá então? Né? Então tem que ter essa integração do governo do Estado de São Paulo, visando né, essa ação. Né? Pode passar, por favor, próximo. E quais são os roteiros, então, complementares dessa integração? Hoje a gente tem aqui o prédio do Grupo Escolar Alfredo Pujol, a Estação Ferroviária Central do Brasil, né, que é histórica também, a Igreja São José, o Palacete Tiradentes, a Igreja Matriz, o Palacete 10 de Julho, o Palacete Visconde de Palmeira, o Bosque da Princesa, a Praça Padre João Faria Fialho, isso, a Praça Quartel, Praça Monsenhor Marcondes e o Mercado Municipal. Então são esses roteiros que além desse traçado, você consegue criar esses roteiros complementares para o turismo. Agora você está falando de um turismo integrado no município também, junto com a Estrada de Ferro Campos do Jordão. São os roteiros complementares. Né? E agora vem o Expresso Turístico do Vale Paraíba. Né? Esse é aquele projeto que você mostrou outro dia, que isso. Você vai além... Vai além disso. Agora a gente já vai falando de... São Paulo. São Paulo. Agora a gente sai do espaço da Estrada de Ferro Campos do Jordão, mas interliga, né, o Expresso Turístico do Vale Paraíba. Existe, né, um projeto da CPTM, que é o Expresso Turístico. E esse Expresso Turístico, a fase 2, ele tem um projeto para trazer para Pindamonhangaba um trem. E é um projeto já que é desenhado, que é o traçado, já até pronto. Existe um trem lá. Né? Na época, quando eu fiz os estudos, tinha um trem com a locomotiva, tinha um vagão-restaurante, tudo. Então existe. E na época... iriam fazer a permissão com a MRS para poder trazer, então assim, só que não andou, mas existe o projeto, né? Então esse Expresso é um trem de serviço ferroviário voltado para o turismo que sai lá da Estação da Luz. Então assim, a Estação da Luz, Jundiaí, Mogi das Cruzes e Paranapiacaba, que é o Expresso Turístico. A segunda fase vem da Estação da Luz e vem até Pindamonhangaba, né? Pode passar para o próximo. Aqui é o traçado. Ó. Essa linha vermelha aí, ó, é a CPTM, tá? Esse número 1. Essa linha amarela aí é o projeto Intercidades, tá? Que depois eu falo um pouquinho dele também. E ela interliga com a Estrada de Ferro Campos do Jordão e interliga até a fase 4, que é pela linha da MRS, que é o Expresso da Fé. Em época, quando eu estava fazendo esse projeto, eu sentei com os diáconos da igreja católica lá da Basílica, né? Os ecônomos, os padres da economia, tem dinheiro, né? E eu apresentei esse projeto, né? E a intenção era ligar até a Aparecida e depois até a Cachoeira Paulista, quando eu estava fazendo esse projeto. E aí os padres fazem, quando você precisa? Eu faço a estação agora, se você desse jeito, porque eles querem. Porque a gente está falando de um expresso, de um trem que desafoga aí 50 ônibus. Para eles é muito viável ter o único roteiro religioso de trem. Então a gente está falando de uma ação que liga São Paulo até Cachoeira, Canção Nova, Aparecida, a gente liga Campos do Jordão. Então é toda uma integração no estado, né, esse projeto que ele prevê, né? Então ele é bem ambicioso, né? Digamos que ele é bem ambicioso, mas ele é viável. No sentido que já existe o traçado, já existe o trem. Os fabricantes de ônibus não ia deixar de faturar. Porque, exato. Né, porque às vezes preocupa, né? Essas ferrovia com caminhão, né? Às vezes você olhando na parte micro, né? Você não enxerga isso aqui. Agora no macro, você vê a importância de estar fazendo esse negócio acontecer. Ele tem que ser discutido, né? Ele tem que criar agendas. Às vezes não pode ser desse modelo, mas às vezes próximo. Porque assim, o Intercidade já existe, o projeto de interligação, certo? Existe o Expresso Turístico lá da CPTM, existe a linha, existe a Estrada de Ferro Campos do Jordão, existe o traçado da MRS.
tem a Aparecida querendo. Tá pronto. É só agora a unificação dos prefeitos da cidade, fazer o protocolo de intenção com o governo. O dinheiro vem. Vem. Entendeu? Tem que se conversar, né? Pode ir, Daiane? Ó, olha o macro, como que é o Intercidades, tá vendo? Ó, ele sai ali da estação, ele pega tipo até Santos, ó, ele liga Santos, Guarulhos, ele vem pro trecho de Pindamonhangaba, tá vendo? A Taubaté. Esse é o projeto do Intercidades. Ele foi feito lá em 2013, se não me engano. Eu participei um pouco desse projeto da parte, quando interligou aqui, né? Pela secretaria na minha época lá. Tem alguma fase funcionando? Nada funcionando? Não, existe o traçado, né? Então, para você ter uma ideia, é pela linha da MRS, né? Que seria... Daí teria que colocar a bitola no meio da linha? Não, o trem ele é a bitola da linha da MRS, né? Ele andaria na janela da MRS, entendeu? Você tem o transporte, que é a parte do aço, né? Isso. Passa por Mas aí. você andaria pela mesma linha, só que em janela. Em janela. Exemplo, você trafegaria. Qual que era o meu projeto? Você saía 5 horas da tarde da Estação da Luz. Chegava 8 horas em Pindamonhangaba, 8 horas da noite. Então, das 5 às 8 é a janela do tráfego da MRS. Entendeu? Entendi. E o trem iria cruzar nas linhas certinho da MRS. Foi conversado em época pelo traçado de Pinda-Aparecida, pela Cenitur, que é a Confederação Nacional do Turismo. Em época que eu estava à frente desse projeto, a gente conversou com a MRS, eles autorizaram. Falaram, não, me traz o projeto que a gente faz. Então a Cenitur, né, que é a Confederação Nacional do Turismo, eles tinham conseguido a janela para fazer o trecho de Pinda a Aparecida. Olha só como é só uma conversa que consegue, entendeu? Esse é o traçado Intercidades. Bonito, né? Muito bonito. É a macrometrópole paulista. E ela vem até Pindamonhangaba, né? E a gente também pode falar de atender os estudantes. Né? Essa linha férrea, ela atende também os estudantes, pode criar universidades. Então, é muito complexo isso, ele é muito amplo, né? Não é complexo, ele é amplo, né? Você tem todo um leque, né? Muita coisa. A ferrovia, ela tinha que ser bem mais vista, porque é um segmento que você desafoga trânsito, o traçado dela, o impacto ambiental é muito pequeno. Para a gente construir uma rodovia hoje é 100 metros, a gente está falando de 10 metros de eixo de linha. Um impacto ambiental muito pequeno hoje para se falar disso, né? Pode ir, Mariana? É Daiane? Mariana não. E então a gente entra agora na fase de integração, né? Que é no trilho do Vale do Paraíba, né? Então ele prevê a realização dos roteiros durante o final de semana, que é conectado à cidade de São Paulo, destino de Pindamonhangaba. Então ele vem Aparecida, Cachoeira Paulista, Cruzeiro. As saídas se darão às sexta-feira na Estação da Luz, operando o destino das cidades que foram alternadas a cada 15 dias ou conforme programação. Então, a cada 15 dias, o projeto que eu apresentei lá em época visava isso, né? Saía na sexta-feira, 5 horas da tarde, chegava 8 horas da noite aqui em Pinda. E aí, o que a pessoa ia fazer? Ia dormir na cidade, ou seja, movimentava a gastronomia e a hotelaria. No dia sábado de manhã, ele tinha duas opções de roteiro. Ou seguia para Campos do Jordão, fazia o turismo até a cidade de Campos do Jordão, ou fazia o expresso religioso, que seguiria até a Aparecida, que seria a primeira fase de integração desse projeto. Então, ele tinha o expresso turismo, que embarcava na cidade para a cidade de Campos do Jordão, pela estrada de ferro Campos do Jordão. Ou o expresso religioso, embarcava para a cidade de Aparecida e futuramente para a cidade de Cruzeiro, que seria o projeto 2, né? Ambos os roteiros retornaria para São Paulo ao final da tarde do domingo. Então a pessoa ficava de sexta a domingo só andando de trem, não precisava andar de carro. Então você fomentava a economia e a pessoa para se deslocar na cidade, o Uber, tudo. Então assim, como é amplo o turismo, ele é muito abrangente, Pode ir, Daiane? Daiane. E quais seriam as ações necessárias ali, né? Reunião com o secretário, né, do transporte metropolitano, para apresentação do projeto. Na época eu não apresentei, mas trocou, né? Reunião com as partes interessadas das cidades, os prefeitos todos, junto com o Estado, né? Com o expresso religioso e o turismo, com uma ata de intenções de assinatura para a consolidação do governo do Estado em começar a iniciar isso. Né? Seria também necessário o envolvimento das prefeituras, não só para a recuperação das estações, mas que vão atender também os destinos finais
com a definição de atividades turísticas e culturais nos destinos finais. Exemplo, a pessoa vem para cá, o que ela vai fazer? Né? A pessoa desemboca ali, o que ela vai fazer? Então tem que ter toda essa integração já junto com o município e o estado para falar, olha, vai ter o roteiro aqui, tem um roteiro aqui, a pessoa tem, entendeu? Guias, né? Tudo. Pra fora Isso. Se você me der liberdade, eu vou tentar alguns caminhos aí para tentar levar esse projeto longe para você. Legal. A gente vê o que a gente consegue depois. Eu acho que tem que ter mais gente sabendo disso aí, né, Cabral? Porque é um negócio que tá aí parado. Um negócio que tem muito a desenvolver. E crescimento da cidade, crescimento de emprego. Campo Jordão, você tem o Marcelo Padovan, que já é um braço forte. Tem que conversar entre eles, né? E tem que... E aqui a gente então criaria o nosso pilar, né? O turismo gastronômico da hotelaria, em Pindamonhangaba, né? Nas três, na verdade, Santo Antônio e Campos do Jordão, né? Campos do Jordão já é consolidado, né? Santo Antônio, não muito, né? Mas tem potencial. E Pinda é o que tá para trás, né? É o que deveria ter mais potencial hoje, né? Pode ir daí. E as propostas de entidades. Quem seriam as nossas entidades parceiras hoje, né? Confederação Nacional de Turismo, Floresp, Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares similares, o SESC para dar e o SENAC e o SEBRAE para dar o treinamento, capacitação, tudo isso tem que integrar, né? Então, entende como gera muito? Todos estão sendo abrangidos nesse projeto? Tudo envolve, né? Tudo. Realmente é um projeto sensacional, desenvolvido aí pelo nosso querido Fabrício de Jesus, é um inteligentíssimo, né? A gente vê a capacidade que está ali parada, que tem que estar encabeçando esse projeto, para esse projeto sair do papel, né, Cabral? Não tem, como ele falou, tá pronto, né? Você tem que só reestruturar, modernizar. Tem que só desenhar um traçado novo, no sentido de programação, projeção. Gastar nessa parte, né? Isso. A nossa cidade merece um projeto desse. A gente fica feliz aí de ter uma situação que pode tirar a estradinha do zero de novo para um patamar inimaginável, né, Cabral? Com certeza. Como lá atrás ela passou já para esse período, né? E sempre tem que ter o projeto. Então lá atrás alguém pensou também, vamos fazer uma desse jeito. E deu certo, né? E deu certo. E por que não ela renascer novamente? Isso. Ela sempre vem assim, né? Altos e baixos, né? Bom, um abraço aí também para Irme Conceição. Boa noite a todos. E a gente tá chegando no final do nosso Ferrocast aqui, muito produtivo. Falei bastante? Falou bastante, você falou trouxe bem. Novidades importantes. Não, você trouxe coisas importantes. Eu gosto de falar, Você trouxe coisas importantes para o município. Acho que reativar a Estrada de Ferro Campo Jordão tem que ser para ontem. Na minha opinião, a Estradinha de Ferro tem que reviver, renascer. Tem muitas famílias que precisam da Estrada de Ferro Campo Jordão. E o crescimento da cidade... A gente vê aí que isso pode ser um plus a mais para a cidade de Pindamonhangaba. Sim, né? Para todas, né? Para todos os municípios. Isso, são de todos os municípios envolvidos, né? Isso, Mas eu acho que partindo de Pinda, que a Estradinha de Ferro nasceu daqui. Isso, sai daqui, né? Então, acho que a gente fazendo o nosso dever de casa aqui, na cidade de Pinda, sim. Eu acho que é o start inicial que precisamos. Como eu disse, né? O cartão postal é aqui, né? Sim. Aqui e Pinda, né? Que tá aí buscando ser uma cidade turística, um polo turístico, nada melhor do que a Estrada de Ferro tá fazendo parte desse circuito, né, Cabral? Com certeza, seria um ganho inimaginável, né? Nossa, basta. Hoje a ferrovia ela tem a ferrovia ela passa por 3 municípios, né? Mas vocês não percebem que a gestão ela anda por um caminho e o município para o outro? Eles não se conversam. Você já percebeu isso? É um pouco deficitário nesse sentido, né? Que deveria, assim, falar... Porque, assim, Pinda, a ferrovia foi decretado patrimônio de Pindamonhangaba. Ela é um patrimônio da ferrovia. Pindamonhangaba é um patrimônio aqui, né? Estrada de Ferro Campo Jordão é um patrimônio de Pindamonhangaba. E tem que ter essa discussão, né? Tem que falar, o que você vai fazer aqui no meu município, né? Quais são os seus projetos? Por que está parado? Vamos voltar ao... Entendeu? É isso que tem que estar, né? Questionando. Assim como é Santo Antônio. Por que está parado? Entendeu? Enquanto não tiver essa conexão, essa sintonia, acaba indo para um lado um pensamento de projeto e o município para o outro, né? Campos do Jordão, mesma coisa. Santo Antônio, Então, tem que integrar e falar assim,
o que a ferrovia tem para o meu município, né? O que é desenvolver, quando que a gente vai operar, por que você não está operando? E por fim, né, só para finalizar, eu tenho um projeto no IFAM, que eu abri, né, que é o Instituto Federal lá de Patrimônio Histórico. Eu abri um processo de tombamento da Estrada de Ferro Campos do Jordão. Passou pelo governo federal, né, meu nome saiu no Diário da União, como autor do projeto. É para poder dar uma característica para a ferrovia, né? Para a gente assegurar nesse processo de privatização que ela passa, o seu conhecimento histórico, a sua cultura, né? Você sabia que a ferrovia também, só finalizando, tá? Eu juro que é finalizando. Não. A ferrovia também foi até um local de cenário de filme, chama Floradas da Serra, com a atriz Cacilda Becker, de 1957, foi feita uma filmagem, um filme, foi feito aqui em Campos do Jordão. O filme tratava de a pessoa tuberculose, e ela conhece, se apaixona pro cara e se encontra num trem. E a cena é ela pegando um trem para ficar com ele, é bem legal. Chama Floradas da Serra. Então, entende que a ferrovia ela é bastante cultural, ela é bastante histórica, ela tem vida, ela tem cultura, ela tem história. Ela não pode simplesmente ser abandonada no sentido de perder essa característica cultural dela. A gente está falando de uma ferrovia centenária, né, que é a única do Brasil. Ela não pode perder esse conceito, porque a gente tem que levar para uma coisa... Para nós, assim, se a gente não tem história, a gente não é nada, né? E isso tem que ser passado como história para o município, né? Porque muitas pessoas trabalhavam na ferrovia, criaram sua família na ferrovia, tiveram história. A Barganha também foi ali, né? Muitos ferroviários ali faziam a barganha. Então, tem todo um conceito aqui, né? E não pode deixar perder isso, né? São centenárias, são mais de 100 anos, né? É isso. A gente fica muito feliz aí com que tem pessoas como você que estão lutando para reviver a nossa querida Estrada de Ferro Campos do Jordão. Ela tem que voltar, a gente tem que trazer ela novamente aos trilhos, né? Exato. Trazer a estradinha novamente aos trilhos, essa é a palavra, hein, Cabral? Quem sabe a gente pode colaborar, né? E vamos colaborar, sim. Temos algumas ideias aí para o nosso querido Fabrício, para estar tentando fazer com que a vida volte à Estrada de Ferro Campos do Jordão e os nossos queridos ferroviários aí tenham novamente o prazer de estar ali ajudando, né? Nesse crescimento novamente. E eu fico feliz de você trazer esse projeto. Fabrício, as considerações finais aí. A gente está chegando ao fim do nosso programa Ferrocast. E muito obrigado por você ter vindo. Agradeço a sua presença. Eu que agradeço. Amigo aí de longa data. Que estamos nos reencontrando novamente. Valeu, obrigado mesmo. Essa oportunidade, acho que eu fico emocionado de falar, porque eu gosto, né? Eu gosto de ferrovia. Percebe, né? Então, assim, Você fala com coração. Com coração, né? É que eu gosto de fazer projeto, uma das minhas paixões é desenvolver projeto. Eu acho que eu faço isso muito bem, né? E gratidão aí pelo espaço. A gente sempre se encontra às vezes 5 horas da manhã, né? Porque eu venho treinar 5 horas da manhã aqui, tá? É verdade, 5 horas da manhã eu tô aqui treinando. Não falta um dia, rapaz. Tô aqui tentando ficar forte. Associado da ferroviária. E é legal essa história, né, Piorino? A gente trazer, porque ninguém acho que conhece a história da ferroviária, da ferrovia, qual é a conexão delas, né? Isso é bem legal, né? E essa conexão, né? Se iniciou jogando futebol, nasceu a ferroviária, entendeu? E essa história é muito legal, né? Então, obrigado aí pela oportunidade de apresentar esse projeto, eu acho que é um projeto bem ambicioso, né? Tem que ser discutido, tem que se levar isso para o governo tem que não só pensar na privatização, né? Mas olhar um pouco, porque se não der certo, o que vai ser o plano qual é o futuro da Estrada de Ferro Campos do Jordão? E tem que ter projeto. Se não tiver projeto, você é apenas engavetado e segue o barco do esquecimento, né? É isso. Beleza. Bom, agradeço também ao nosso querido Cabral, está aqui sempre participando conosco. Eu fiquei, assim, bastante conhecimento, coisa que a gente não sabia. E vindo de você, um associado nosso, né? E com essas ideias novas, né? E você fala isso com propriedade, né? Porque você vive lá dentro, como o Júlio também teve a oportunidade de viver. Então, tomara que isso vá em frente
E vamos junto aí. Vamos junto. Se eu não me engano, eu fiquei 9 anos lá, se eu não me engano. Então, são histórias, né? São histórias. Prazer em conhecê-lo pessoalmente. Igualmente. Talvez a gente já se encontrou aqui dentro, porque já. eu sou sócio muito antigo aqui, né? Associado, né? Associado. E a gente está na gestão junto aí, nesse segundo mandato nosso aí, trazendo aí o de melhor para os nossos associados. Legal. A gente vai negociar também aí para os ferroviários, né? De plantão. Isso, já foi cobrado, né? Já foi cobrado e teremos uma conversa nos bastidores aí com... Tá na pauta, né? Tá na pauta uma conversa com o nosso querido Fabrício, presidente da União dos Ferroviários, que representa os ferroviários, que a gente vai trazer alguma coisa boa para eles, porque a história da ferroviária é a história da ferrovia também. Agradeço também a Dayana aí, participando conosco, a nossa produtora hoje, hein, Dayana? Que responsa, assumindo a responsa aí. E a Ferrocast cada vez crescendo mais, trazendo informações importantes aí para a população de Pinda e também para divulgar nosso trabalho aqui da ferroviária e trazer cada vez mais sócios, associados, poderem estar opinando sobre o que está acontecendo no nosso clube, né, Cabral? Com certeza. Bom, obrigado a todos, até a próxima. Ferrocast.